Olá, que bom ter você aqui de volta hoje. Ontem nós conversamos bastante como você pode entrar nesse universo apaixonante da pintura em cerâmica e ter peças lindas pintadas por você. E eu quero te ajudar a ingressar nesse universo, conhecendo todo o processo, não apenas as técnicas de pintura, mas o processo como um todo, para você conseguir resolver situações que de repente precisam de um pouquinho mais de conhecimento, para que você crie o seu estilo, para que você tenha liberdade em criar e você faça desses momentos momentos únicos de prazer, onde você vai imprimir ali a sua personalidade em cada peça. Então, ontem conversamos bastante. Quem não assistiu o vídeo, se puder, se tiver oportunidade, volta lá e assiste, que vale muito a pena. Lá eu conto um pouquinho de como eu ingressei nesse universo e como eu estudei todo o processo para conseguir criar as minhas próprias peças. Hoje eu tenho peças espalhadas por todo o Brasil, forneço para grandes ateliês e tenho mais de 300 peças criadas, desenhadas, pintadas e assinadas por mim. Então lá eu conto tudo. Se tiver oportunidade, volta um pouquinho que você vai se apaixonar. E agora, ontem eu prometi que hoje eu ia mostrar para vocês como que a gente consegue utilizar de alguns artifícios para, mesmo que a gente ainda não tenha uma certa liberdade, não tenha um pouco mais de técnica, que a gente cria alguns artifícios para que a gente consiga, sim, fazer um desenho bonito, para que a gente consiga passar isso para a peça. Então, agora eu gostaria de mostrar alguns desses artifícios que você pode usar nesse início, para que você tenha peças mais fluidas, com mais tranquilidade de serem executadas. Por exemplo, aqui nessa peça, eu risquei, eu fiz o desenho de uma folhagem com lápis, para que eu possa seguir o risco e fique um pouco mais fácil. Como que eu fiz esse risco? Eu utilizei um carbono próprio para cerâmica. Ele é rosa, tá vendo? Ele não solta gordura. Então a gente pode passar o desenho para a cerâmica de maneira fácil, sem que dê problema na hora da queima. Porque se é um carbono muito gorduroso, o que acontece? Ele vai soltar essa gordura na sua peça e isso vai criar uma retração. Na hora da queima, não vai ficar perfeito. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Então, o carbono para cerâmica, específico para cerâmica, é um recurso muito útil. Se você não tem ainda aquela desenvoltura para fazer o risco, ou para desenhar à mão livre, ou até mesmo para fazer a pintura direto sem o desenho, você pode usar o carbono. Isso é uma das coisas muito importantes que eu utilizava no começo, muitas vezes utilizo agora, e é uma coisa que facilita muito. Então, você não precisa saber desenhar à mão livre, você pode utilizar desse recurso. Então, esse é um dos artifícios que eu acho bem bacana passar para vocês e que vocês podem experimentar aí. Outro artifício bacana é utilizar o estêncil. O estêncil, ele pode ser usado de várias maneiras. Ele tanto pode ser esponjado e criado uma técnica onde você já faz a pintura direto utilizando o estêncil. Ele pode também ser usado para riscar. Você pode pegar o lápis, né, e fazer o risco através do estêncil. E aí a peça vai ficar com aquele risco, você vai ter o que seguir para ficar harmônico, você vai pensar antes nessa composição, utilizando o estêncil. É outro recurso bem bacana. Para tudo isso acontecer de maneira a ter uma qualidade, é bom que você sempre pense, vai imaginando na hora que você está fazendo o risco, a composição mais bonita, como que aquilo ali vai ficar distribuído na sua peça. Por exemplo, aqui eu pensei em fazer as folhagens aqui desse lado, aqui eu vou fazer algumas à mão livre mesmo, nesses intervalos, e essa metade da peça eu vou pintar, eu vou esmaltar de uma cor que eu gosto bastante, que eu tenho na minha casa, e eu vou esmaltar ela lisa. Então eu pensei
antes, um pouquinho. Parei, pensei, imaginei como a peça poderia ficar. Isso é bem importante para que você consiga fazer uma composição interessante. Esse bowl, o bowl, como a gente usa, né, ele de todos os lados, cada dia você coloca na mesa de uma maneira, eu criei as folhagens voltadas sempre para fora, partindo do centro para fora em todas as direções, para que ele ficasse bem harmônico. Já, por exemplo, essa bandeja, né? Eu coloquei elas de maneira que ficasse um contorno bonito, que acompanhasse a forma realmente da bandeja oval. Então eu coloquei ela dessa maneira. Então todos eu tirei um tempinho para pensar antes, para imaginar como isso vai ficar depois de pintado, porque isso também é muito importante. E isso faz parte do processo. E é um processo super gostoso, onde a gente consegue realmente se desvencilhar dos problemas aqui e pensar só no que a gente está fazendo e dar atenção para aquilo e focar naquilo, naquele momento presente. Então, isso é super bacana. Eu gosto bastante. E eu ensino vários desses recursos, desses artifícios, para que você consiga também fazer as suas peças e a partir daí começar a ficar mais segura, mais dispostas a deixar a criatividade surgir, a fazer uma coisa mais livre. Então a gente vai aos pouquinhos inserindo alguns artifícios para conseguir realmente despertar toda essa criatividade que está dentro de você. Então, essas foram algumas ideias daqui do que eu posso passar nesse curto espaço de tempo. Eu guardei muito mais para amanhã e eu espero que amanhã você esteja aqui comigo, que eu quero te passar outras informações, outras coisas que são extremamente importantes durante todo esse processo e que eu tenho certeza que vai fazer muita, muita diferença na sua criação. Então, eu espero vocês amanhã. Enquanto isso, comenta aqui embaixo que artifícios vocês usam, se vocês já fazem, se vocês ainda estão pensando em ingressar na Academia da Cerâmica. Mas participem da comunidade, tem bastante coisa rolando por lá, a gente tem conversado bastante sobre vários assuntos desse universo da cerâmica. Então eu aguardo vocês amanhã, que eu vou passar muitas, muitas, muitas coisas importantíssimas por aqui. Até lá!